vigiar e ficar de prontidão, em que o dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de oração, em silêncio. Invoquemos o auxílio do Pai Eterno, que Ele nos dê o seu Espírito, pois somente pela ação do Espírito Santo em nós, podemos alcançar a compreensão da palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, a Igreja celebra hoje, no mundo inteiro, a convite do Santo Padre o Papa Francisco, o 8º dia em que o Santo Padre pediu que todos os anos, o domingo antes do último domingo do ano, que será domingo que vem, festa solene de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Domingo que vem a gente encerra o ano, o calendário das celebrações, e de hoje a 15 dias iniciamos um novo ano. Quis o Santo Padre, o Papa, que antes da Igreja celebrar no mundo a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é um título grande, porque é também um senhorio grandioso. O Santo Padre instituiu hoje o domingo em que a Igreja é convidada a preparar a festa de Cristo Rei, olhando para a realidade que nos envolve, o que está próximo a nós. Concretamente, a figueira do versículo 28 do Evangelho de hoje. A figueira que tem os ramos verdes, as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Nós somos uma árvore viva neste mundo e nós precisamos
ficar verdes, nós precisamos brotar, precisamos dar frutos para superar a realidade de sofrimento do mundo. O domingo de hoje é chamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, de o Dia do Pobre. Nós entenderemos isso a partir do Evangelho. Vamos lá? No seu folheto número 11, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 24 a 32. Estamos hoje também encerrando a leitura do Evangelho de Marcos. Já vimos o resto dos capítulos 14, 15 e 16 na Semana Santa, a Paixão do Senhor. Hoje encerramos, portanto, o Evangelho de Marcos. E aqui temos nessa cena, Jesus está dentro do templo. No capítulo 11, ele entrou em Jerusalém e foi direto para o templo. Fez o rito de purificação do templo. E aí, até ser preso, no capítulo 14 ele vai ser preso, condenado e morto. Ele fica indo e voltando nas imediações do templo de Jerusalém, do santuário, que está por ser encerrada uma grande reforma, uma grande restauração, e não só, uma ampliação gigantesca. O rei Herodes conseguiu o patrocínio do imperador César e, com muitos recursos e verbas, um rei pagão com o império pagão restaurou o templo de Jerusalém. Os discípulos estão impressionados. Essa reforma começou há 40 anos atrás. Ela é uma restauração tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que se previa inaugurar o templo no ano 60 da nossa era. Quer dizer, bem depois daqui, em que Jesus está lá com os apóstolos, porque tem muitos detalhes a serem feitos para terminar o esplendor do templo. Os apóstolos nem concentram na oração, ficam impressionados com a beleza e o esplendor. No capítulo 13, verso 1, um discípulo chega perto de Jesus, interrompe Jesus nos seus ensinos e fala para Jesus: olha a beleza das pedras da construção do santuário, se admire com isso, Jesus. Jesus diz, uma profecia: tudo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Você imagine o que significa isso para o orgulho de um povo, de uma nação, que tem uma história, de uma identidade genuinamente codificada a partir da religião e do templo, e que consegue uma restauração do santuário com o esplendor que o Império Romano poderia dar, e que na verdade no ano 70, o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 70. Muitos estudiosos acham que ele conheceu a destruição do templo, outros acham que ele escreveu o Evangelho um pouquinho antes e não chegou a conhecer. Mas de fato o templo é destruído no ano 70 e até hoje nunca mais o templo foi restaurado. O que temos em Jerusalém é o resto das ruínas do muro que para nós virou um pedaço só, uma parede um pouco maior que aquela, chamado Muro das Lamentações. Pronto, feita essa introdução, e ante o esplendor e a grandiosidade do templo, que Jesus já pegou o chicote, expulsou os vendilhões. Domingo passado, aquele enfrentamento com os mestres da lei, dizendo que eles não servem para nada para interpretar a Escritura, profetiza que o templo vai ser destruído, e aí parece um caos, parece um pregador do caos, ao modelo dos pregadores do caos de hoje em dia. Hoje nós vivemos uma verdadeira indústria da religião que fascina e encanta seguidores pela força dos pregadores do caos, do medo, do assombro, da ameaça. O evangelho de hoje é um típico evangelho usado e manipulado para passar medo. O padre João, cuja obra da sua vida foi cuidar
dessa igreja, e as cinzas estão aqui bem debaixo, lá na cripta. O Padre João foi professor de Bíblia por mais de 50 anos. Um exímio mestre de Bíblia, com um domínio absoluto do grego, do hebraico, do aramaico. Ele era um mestre no Evangelho de Marcos, e ele falava que uma pessoa que conclui os discursos de Jesus falando de medo e ameaça, não entenderam nada do Evangelho de Marcos, porque o evangelista Marcos escreve o seu Evangelho exatamente para contrapor toda a falência de toda ordem e desordem das coisas deste mundo, todo o caos desta criação e deste mundo, e o triunfo de Deus. O Evangelho de Marcos apresenta o triunfo de Deus sobre aquilo que para nós parece pavoroso. É disso o Evangelho. Vamos lá? É maravilhoso. É um poema da esperança cristã. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, versículo 24: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Vocês que são mães, pais, avós de criança, permitam-me uma correção. Vamos colocar um acento mais forte na força literária do texto, porque eu quero que as suas crianças e vocês saiam daqui para o resto da vida marcados com a força desse texto. Eu o proclamaria assim: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Nós precisaríamos aprender a ler, senão a gente tira a força do texto. Porque se a gente não ler o texto assim, a gente não entende a força do que vem agora. Versículo 26, permitam que eu leia sozinho, porque eu quero que grude no seu ouvido para o resto, para sempre e eternamente, que diante do caos, a grande tribulação, o sol escurece, a lua não brilha mais, as estrelas começam a cair, as forças do céu abaladas. Olha a força estilística e literária do versículo 26. Então, ergam os olhos, vejam o caos do mundo hoje, o caos do mundo agora, e levante os olhos. Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Imagine, ante o caos descrito pela literatura apocalíptica e profética, do livro de Daniel, de boa parte do livro de Isaías, ante a expectativa que muitos tinham de que tudo ia se derreter e acabar, Jesus pega essa perspectiva, essa esperança escatológica, tremenda, furiosa, violenta de Deus, e Jesus apresenta uma palavra definitiva. Seguro que eu vou falar. Jesus apresenta uma palavra definitiva para curar as suas esperanças feridas e machucadas pelo medo. Ele diz que ante o caos, vereis o Filho do Homem. O título do Messias apresentado na literatura apocalíptica, particularmente no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no mais alto e violento sofrimento de Israel na dominação grega.
Israel foi invadido pelos gregos em 333 a.C. E os gregos, a cultura helênica, empreendeu o massacre mais violento da história de Israel. Porque foi um enfrentamento de dominação política, mas eles queriam fazer também uma dominação religiosa. A literatura apocalíptica, especialmente Daniel, é uma resposta de Deus para todas as violências que o povo da esperança, o povo de Israel viveu. Agora começa a aplicação. Você, lendo jornais, olhando no grupo do WhatsApp dos seus amigos e da sua família, você assistindo as notícias, ou conversando com os colegas de trabalho, todos nós encontramos muitas notícias tristes hoje em dia, não encontramos? Muita tragédia, muita catástrofe, muita tribulação, muita coisa derretendo. A própria natureza. Eu sei que ofende a sensibilidade de alguns que acham que a natureza está tranquila. Não está. Nós estamos vivendo um ciclo de colapso da criação muito grande. Nunca, mas nunca se ouviu falar no deserto do Saara, enfrentando as inundações que o deserto está sofrendo por agora, as enchentes que a gente está acompanhando no mundo inteiro, o derretimento do mundo. Agora, nós somos pregadoras e pregadores do caos. Falar desses problemas significa a gente querer passar medo em todo mundo, com medo você abaixa a cabeça e um pregador põe a corrente e domestica você e leva você para onde o pregador quer? É isto? Não. Quando a gente fala dos problemas, é exatamente para ajudar o cristão, a cristã, a ser uma pessoa com capacidade de enxergar a realidade que você vive hoje. O cristão, para ser cristão, ele não pode nunca ser uma criatura alienada, que não enxerga a realidade de sua vida. Primeiro, a realidade da sua existência, o que acontece em mim, de pecado, de fraqueza, de contradição, de ambiguidade. Ver-me assim, mas com um daqueles exames de consciência mais profundo, como aqueles aparelhos mais modernos, que identificam tudo quanto é mancha e tudo quanto é caroço e tumor que houver em mim. Infecção e inflamação. Primeiro, enxergar-se. Depois, olhar para a sua família e para a sua casa, ser capaz de enxergar tudo que se opõe à vontade de Deus ali. Depois, erguer o olhar e enxergar a sociedade e o mundo e identificar tudo que se opõe ao plano de Deus ali. Para quê? Para que você tenha capacidade de enxergar a gravidade da realidade, porque o Evangelho só vai servir para você se você tiver capacidade de enxergar a força dramática do mal, do pecado, do sofrimento, da tribulação, e ter capacidade de anunciar a mensagem da esperança cristã para esta realidade. Senão, sua fé é inútil. Que pena, e vocês pais e avós, saiam daqui hoje com a capacidade de falar para as crianças, quando acontecerem as tribulações, os sofrimentos, as provações, as dificuldades, as tragédias, serem capazes de dizer assim: filha, filho, isso existe, isso está acontecendo mesmo, mas o caos, a tribulação, a tragédia não terão a última palavra. Filha, filho, essas coisas vão acontecer, mas quando parecer tudo perdido, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. O triunfo é de Deus, o senhorio é de Deus, não é da tribulação, não é do caos.
nem do pecado em mim, nem do pecado sobre a sociedade e nem da força do mal. Amém? Reage, brada. Ter fé não é negar o caos, como os alienados de hoje querem. Dizer, não tem problema não, isso não existe não. Os negacionistas dos problemas sociais, hoje é dia do pobre, os negacionistas dos problemas graves da sociedade, dos problemas graves da criação, da natureza, eles nunca serão capazes de serem portadores da mensagem da esperança, porque eles negam a realidade para a qual a esperança vem. É preciso ter visão ampla, límpida, purificada da fé, para enxergar a gravidade do problema, para dizer para as novas gerações, então vereis com grande poder e glória o triunfo do senhorio de Deus. Isso é fé, está claro? Isso é fé. Isso é esperança cristã. O problema, Bento XVI interpretando maravilhosamente a escatologia cristã, Bento XVI diz que existe uma verdadeira indústria das esperanças. E nós fatalmente nos apoiamos na indústria das esperanças e nós deixamos de ser portadores da esperança. A esperança, para a qual o Senhor Jesus veio como mensageiro, inclusive para dizer que todas as nossas esperanças, diante da autoridade do senhorio, do amor dele, nossas esperanças são infinitamente menores. O senhorio é dele. Olhe só, versículo 27, que coisa maravilhosa. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Ele vai enviar anjos aos quatro cantos da terra, que reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. A última palavra não vai ser do caos e da tribulação. A última palavra vai ser o barulho do anjo chegando e dizendo: você é eleita, você é eleito, o Senhor quer te reunir, se reunir com você. Bora lá. Bonito, né? A última palavra é o mensageiro do Senhor, o anjo que dirá a você: vamos, ele vai te reunir. Pode deixar todas as maiores conquistas suas, elas são um nada. As mais pavorosas tribulações e dificuldades da sua vida, elas são um nada. Deixe tudo que te afadiga, deixe tudo nas coisas nas quais você se apoia, deixe tudo que do pior e do melhor que você tem, diante do Senhor. Isso é tudo pequeno. Ele quer reunir-se com você. De uma extremidade à outra da terra, Ele quer os eleitos diante dEle. Mas agora Ele previne. Então primeiro veio o caos, depois o senhorio de Cristo nas nuvens vindo, depois a autoridade que reúne os eleitos, mas agora vem o discernimento. Olha a sequência das palavras: caos, senhorio descendo nas nuvens, autoridade reunindo os eleitos, e agora o discernimento nosso. Vamos lá? Versículo 28. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Bradem. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Espere lá. O jornal ou a rede social que Jesus usava para ajudar os discípulos a interpretarem os fatos do tempo dele era
a observação dos ciclos e processos da natureza. A figueira lá na terra de Jesus, a figueira, ela nasce e cresce em áreas rochosas. A figueira desce raízes naquelas fendas dos rochedos e descem raízes profundas muito embaixo. Quando lá embaixo aquela água seca, ela perde todas as folhas e vai da ponta das extremidades dos galhos para o tronco, perdendo os pequenos galhos para resguardar a vida da figueira. Quando chove, ela é uma das árvores que mais demora a brotar. Por quê? Porque demora a água descer lá na profundidade das raízes que estão lá na fundeza, como diz o goiano, dos rochedos. Quer dizer, ela passa quase a primavera inteira sem folhas, e quando o verão está chegando é que ela brota. Ela fica verde, quando o verão está chegando é que ela solta as folhas. Ela tem praticamente uma estação de atraso. É diferente das forças climáticas do Cerrado. Aqui em Goiás, para quem não entende de natureza, as figueiras próprias nossas aqui do Brasil, elas são o contrário, elas são as primeiras a brotarem. Você vê o Cerrado todo seco, ou mesmo a vegetação de terra de cultura, tudo seco, a figueira é a primeira a soltar broto e folha e fruto. Quando as outras brotam, ela já está lá despencando frutos. Por quê? Porque é solo. Então, quando ela percebe que o clima e a chuva está chegando, nós não temos rocha, temos terra fértil ou terra pura com reserva de água lá embaixo. Guardando essa distinção, voltemos à imagem da figueira. Para você ter esperança e saber que uma nova estação está chegando, a primavera chegou, mas você não brotou. A primavera chegou, mas você não floriu. E você fica olhando para todo mundo que brotou e floriu e fica se comparando e achando que você não presta para nada, não vale nada, porque você não brotou e não floriu. Porque nós vivemos a sociedade da comparação, não é? É disso que Jesus está falando. Vocês não se preocupem, a esperança de vocês não se funda nas coisas imediatas. Quando parece que tudo está o caos e perdido, já está chegando o verão, todas as árvores já brotaram e floriram, aí a figueira começa, os ramos ficarem verdes e as folhas começam a brotar. Você diz, o verão está chegando. O que significa isso? Duas notas. A gente precisa aprender a ler a realidade. A expressão teológica e catequética para essa imagem da figueira, sabe qual é? Aprender a ler os sinais dos tempos. É uma expressão muito sofisticada, mas eu acho que muitos de vocês dão conta de aprofundar esse tema, e especialmente ir no catecismo da igreja dessa semana e aprofundar esse verbete, esse termo, sinais dos tempos. Em que consiste? Consiste em aprender a ler a realidade, aprender a interpretar a realidade. Tudo brotou, tudo floriu, mas esse ramo, sua vida não. Acabou então, é o fim. Diz Jesus, não. A figueira, ela não anuncia a primavera, ela anuncia o verão. E às vezes você gasta a sua energia inteirinha querendo anunciar a primavera, mas a sua vida veio a este mundo para anunciar o verão. Você tem que saber se colocar nesta vida e nesta criação e saber qual é o tempo por excelência de sua brota e de sua frutificação. Pare de se comparar. Ponha-se nas mãos de Deus e não deixe que, porque alguém brotou ou alguma sociedade brotou perto da sua, você é uma tragédia que nunca vai ser curada. O seu tempo é outro. Interprete o sinal de Deus na vida do outro que respondeu imediatamente, brotando e florindo, mas o seu ritmo, o seu horário, o seu tempo é outro. Está claro, gente? Está claro?
Sua hora é outra. E é preciso saber qual é a sua hora, qual é o seu tempo. Mas é preciso saber interpretar-se. É preciso ter noção da profundidade de suas raízes. Se não tiver raiz também, acabou. Não é? Essa semana nós tivemos 2 acontecimentos que estão associados a esses sinais dos tempos da figueira. A gente chama aprender a ler os sinais dos tempos para aprender a esperar a intervenção de Deus, a hora de Deus. O problema é que a nossa sociedade, desde muito antes de Jesus, a nossa sociedade fabrica esperança e fabrica messianismos. A nossa sociedade vende as igrejas e as religiões se tornaram verdadeiras indústrias de messianismos baratos, imediatos. Essa semana nós tivemos 2 modelos de messianismo. Um modelo é aquele da morte do traficante no aeroporto em São Paulo. O tráfico que começa a tomar conta e começa a espalhar e vira um narco-estado dominando a sociedade e impondo o poder da arma em tudo quanto é lugar e dizer, nós vamos reger. E o traficante, quando entra na vida, o vendedorzinho de droga, quando entra na vida dos nossos meninos e meninas na porta da escola, ele está a serviço de uma indústria de esperança. Isso aqui vai te dar um efeito bom. Não vendem esperança? Você vai relaxar, você vai curtir uma boa e você vai perder o medo, a tristeza que você está nela. A droga é uma venda falsa, enganosa de esperança. O tráfico, o narcotráfico é uma indústria de esperança que é uma esperança para a morte, mas é esperança imediata. É a hora do tudo ou nada, do desesperado. Outra cena, aquele homem-bomba que se explodiu lá em Brasília. Outro tipo de venda de esperança. Ele acredita que ele tem as ideologias que o alimentaram, deram a ele a noção de que ele é portador e compensa como os terroristas do mundo que nós conhecemos lá do Oriente, aquele terrorismo da automutilação, do se matar, do explodir, que vai ser um herói na eternidade, um herói da pátria. Ele acredita porque alimentaram-no de que se ele tiver coragem de explodir, o mundo vai ser melhor explodindo o mundo. E tem os vendedores da esperança, como tem os vendedores da esperança também da esquerda, que fala, vamos nos unir, vamos invadir, tacar fogo em tudo e arrancar tudo, e tomar os bens e a propriedade dos outros, que a gente vai ter um mundo melhor invadindo e matando, não tem? Então, é uma esperança alimentada pela força das ideologias de esquerda, com as invasões, de direita, com a autodestruição, vale matar, vale destruir. São esperanças, são messianismos. E pasmem, messianismos que se baseiam em partes avulsas da Bíblia. Quer uma, para você se assustar profundamente? Talvez você nunca entendeu essa história de messianismo. Ou isso que eu falo quase todos os domingos na pregação sobre as ideologias messiânicas de hoje. Preste atenção. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. São vários versículos soltos. A partir do versículo 7 diz assim. É um tipo de messianismo. Você vai dizer, mas se está na Bíblia, então é verdade. É verdade não. Jesus corrigiu. Aquilo que está mal elaborado ou mal interpretado na Bíblia, Jesus tem autoridade, porque Ele é a palavra viva que corrige. Não é não? Olhe só o que está lá no capítulo 61, do versículo 7 seguinte. O servo de Deus
dando esperança para Israel, dizendo para Israel, nos períodos de muito sofrimento para Israel, um servo de Deus alimenta a esperança de Israel, dizendo assim: olha, não se preocupe, Israel, você que é fiel a Deus e frequenta o templo de Jerusalém e paga o dízimo e dá a oferta, não se preocupe. Os estrangeiros é que irão, se encarregarão da guarda de Israel. São os estrangeiros e os povos pagãos que irão fazer pastar o vosso rebanho. São os filhos de estrangeiros que serão os trabalhadores na vossa vinha. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ó povo de Israel. Sereis chamados oficiantes de Deus. Comereis a fortuna das nações, com a glória delas vós vos ufanareis. Então, no Antigo Testamento tinha uma corrente ideológica que pregava que Israel, por ser o único povo eleito, teria todos os outros povos escravos. Que as outras nações do mundo serviam para trabalhos pesados em Israel. Não vai ter mais um judeu verdadeiro, nunca vai ficar cuidando de rebanho lá, do gado, não vai trabalhar as vinhas, porque serviço pesado não é para o eleito de Deus. Era essa mentalidade, gente, está na Bíblia, capítulo 61 de Isaías, você pode ler lá. Está certa essa interpretação? Isso corresponde à vontade de Deus para o mundo? Se você olhar para as sociedades do sucesso e do topo da economia do mundo, elas vivem de mão de obra escrava de estrangeiros, não vivem? A não ser que você não tenha a capacidade de leitura da figueira. Está aqui a base da teologia. O problema é que você tem que voltar o seu olhar para Jesus para corrigir as interpretações equivocadas da Escritura, porque senão você vira um alienado das doutrinas ideológicas de tudo quanto é linha que usa frases da Bíblia solta para transformar você numa escrava, num escravo. Hoje existe já em algumas regiões do Brasil as narco-igrejas, em que os pastores precisam se submeter aos narcotraficantes das regiões, territórios enormes das grandes periferias do Brasil, das grandes cidades. Especialmente, começou no Rio, mas já espalhou para o Brasil. Hoje já se fala nas narco-igrejas, igrejas conduzidas pelo tráfico. Todas com o messianismo dizendo que vai ter glória mundana às custas da desgraça dos outros. Jesus diz não. Versículo 29 do Evangelho, volta lá comigo. Eu sei que é pesado a gente falar disso, mas a não ser que você não dê conta de ler e interpretar as notícias de hoje da sua vida. Vamos lá. Agora vem a supremacia, não de uma raça nem de um povo, mas o senhorio de Deus. Cadê Deus? Versículo 29. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Está próximo às portas. Às portas. Quando todos os messianismos falsos, as correntes ideológicas manipuladoras, quando todo o caos da natureza, da criação, da sociedade, do mundo, quando o caos do meu corpo se começar a acontecer próprio da debilidade, da idade, da saúde que vai decaindo, quando o caos se manifestar nesse corpo, ou nessa família, ou nessa sociedade, ou nesse mundo, ou na criação,
não dê ouvido ao maior e mais estrondoso estalo do caos, a mais poderosa bomba que explode todo mundo e pronto, acabou tudo. Não. Quando tudo parecer assim, o colapso, ficai atento, aguarde o toque que o Senhor está onde? Às portas. Isso é esperança cristã. Só Deus tem poder definitivo de, com as mãos dele, bater a sua porta e dar a resposta definitiva para todas as formas de caos que dominam esse corpo, essa mente, essa sociedade, este mundo colapsado como está o nosso. Ele, primeira parte, o colapso da criação, o sol, as estrelas do céu derretendo, ele aparece triunfante nas nuvens, com grande poder e glória. Todas as coisas parecem perdidas, a primavera já veio, já brotou, já deu fruto. Não, a figueira ainda vai ficar verde, ainda vai soltar folhas. Assim, parece que já passou da hora a estação. Não, quando tudo parecer que acabou, aguarde o último barulho, o Filho do Homem próximo às portas. Terça-feira dessa semana, faleceu uma senhora muito querida, que estava aqui nessa igreja, na minha ordenação diaconal e na minha ordenação de padre, Dona Narcisa. Ela morreu com 94 anos. As últimas semanas da vida dela foi um processo assim de definhamento do seu corpo. Ela era baixinha, pequenininha, miudinha, Dona Narcisa. O rim parou, o sistema digestivo paralisou e a Dona Narcisa, os 7 filhos, os muitos netos e bisnetos, revezando no apartamento dela em oração. Em nenhum momento a Dona Narcisa se desesperava. Ela sentia a barriga estufando, hora outra tinha crises de dores profundas. Os filhos rezavam o terço o tempo inteiro, cantava e rezava com ela. Quando ela sentia muita dor, que ela mudava o semblante de tanta dor, que nem a morfina dava conta de mudar, ela parava, ela punha a mão onde doía e dizia: graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. E morreu assim, silenciosamente, com um suspiro nos braços do filho, sem absolutamente nenhum desespero. Ter fé não é dizer não vai morrer. Ter fé é dizer vai morrer, mas não é a morte que vai levar, ela vai entregar a vida dela nas mãos de Deus. Isso é ter fé. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Isso é ter fé. Você que recebe a Eucaristia, que sai daqui com o corpo e sangue do Senhor, seu alimento, quando doer, você já recebeu a Eucaristia na Santa Missa no domingo, onde doer, doeu a alma, doeu a consciência, doeu o que em você, na sua família, nas confusões do casamento, nas tribulações da sua vida. Recorde que Jesus está aqui, você o recebeu, põe a mão aqui e diga: graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo, Digníssimo Sacramento que eu recebi, Ele está aqui. Amém. Reage, vai, igreja. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus,
que vivo está. Versículo 30 do Evangelho. Em verdade vos digo, bradem. Esta geração não passará até que tudo isto aconteça. Espere, deixa eu declamar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vamos dizer? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tem gente que interpreta esse texto, o Padre João gostava de dizer isso. Tem gente que acha que isso se trata de profecia de coisa que vai se cumprir. De profecias e anúncios assombrosos, de colapsos e tragédias que são anunciados e que vão acontecer, pode aguardar. O Padre João dizia, isso é uma forma de interpretar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, dizia o Padre João. Significa que a última palavra será sempre a dele, a do Senhor. Não é porque tem um monte de profecia na Bíblia falando de catástrofe, tragédia, tribulação, que nós temos que ficar aguardando acontecer aquele monte de desgraça, porque está lá na Bíblia. O Padre João dizia, não. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Significa, Deus terá sempre no senhorio próprio e único dele, Deus será sempre a última palavra. A primeira foi dele, faça-se. E ele fez tudo e viu que tudo era bom. A última também será dele, Senhor de tudo. Eu fiz e tudo é bom. Por isso, conclui Jesus, versículo 32. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Bento XVI diz assim: o contrário da esperança é a angústia. O contrário da esperança é viver guiado pela angústia, esperando coisas ruins. A esperança, ela é aquela convicção profunda que Jesus destitui todos os grandes e falsos pregadores do caos. Ninguém sabe a hora, nem o dia. O único que sabe, Jesus, próprio do senhorio, manso e humilde de Jesus, ele diz, nem eu sei, somente o Pai sabe. Nem eu sei, somente o Pai sabe a hora. A primazia de Deus, típica da fé de todo aquele que diz, ao rezar o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A primazia é do Senhor. Irmão, esta semana você vai voltar para casa e vai conversar sobre as tribulações e vai conversar sobre o caos, as dificuldades, aquilo que está atrasado, que está tardio na sua vida, que não brotou, que não floriu. Qual é a realidade da figueira na sua vida que não brotou, que não floriu? Você vai conversar sobre isso com a sua família. Você vai rezar esse tempo de Deus e vai profetizar e proclamar que o senhorio de Deus habitará seu coração, habitará os ambientes onde você está, porque você vive permanentemente atenta, aguardando a voz do anjo para te chamar, ou o próprio barulho do próprio Deus batendo a sua porta e dizendo, vamos, bora ali para a glória. Amém? Reage, vai. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma salva de palmas para Jesus. Brada! Brada! Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, vá contando para Jesus as tribulações, as dificuldades que você enfrenta e vá dizendo a Ele: eu creio firmemente que o Senhor tem a última palavra em tudo da minha vida, que o senhorio não é do caos nem da tribulação, mas é do Senhor. Eu creio firmemente que o Senhor está perto, vindo nas nuvens ou à porta. Eu creio que o Senhor está vivo, está perto. Eu não temo, eu confio e agradeço. Fale com Ele, reze do seu modo. Seu filho amado para morrer no meu lugar, na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Vamos cantar? Eu posso crer no amanhã, Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, de pé, que o meu futuro erguendo as mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. mas eu bem sei que o meu futuro, Mas eu bem sei canta, igreja, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. erga suas mãos para o céu, deixa o folheto no banco, dirija ao Senhor a sua oração de louvor, por dar a você a sustentação na fé, por não permitir que você seja guiado pelo medo, pela confusão, pelo caos, pela dúvida, pela incerteza, mas pela convicção profunda de que Ele é Senhor, Ele está perto. Agradeça e renove com Ele a sua aliança. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está perto, o Senhor está sempre perto, e nunca serei vencido pelas forças do mal. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Diga a quem está do seu lado: não tenha medo, o Senhor está perto. Dê um abraço. Não tenha medo, o Senhor está perto. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, Não tenha medo, mas eu bem sei que o meu futuro, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. termina com uma salva de palmas bem forte para Jesus. Um grito de amor. Um grito de amor. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. E professe com firmeza: creio